falar. Silvio, como você está? Tudo bem por aí? Vou bem, obrigado. E você, como vai? Tudo bem também, apesar das notícias, mais um dia, né? Eu queria começar. Bom, tem algumas coisas que eu quero conversar com você, mas vamos começar falando sobre esse desaparecimento do indigenista e do jornalista britânico, né? É de se notar, inclusive, que hoje, dia 7 de junho, é o Dia Internacional da Liberdade da Imprensa, né? E é muito simbólico que a gente esteja noticiando um fato como esse, porque é isso, o governo Bolsonaro tem tornado inviável, inclusive, o fazer jornalístico, né? Esse jornalista estava ali pesquisando para um livro, e a gente sabe que é uma região de conflito, e conflito que é estimulado pelo governo Bolsonaro, né? Eu estava lendo agora, inclusive, as notícias, e Bolsonaro deu uma entrevista para uma rede de TV e disse que era uma viagem que poderia ter esse tipo de consequência, né? Ele fala um absurdo em cima desse fato, né? Que inclusive eles poderiam ter sido executados sim, já que faziam essa aventura sozinhos num barco, numa região de conflito. E o governo, como a gente viu ali nessa sequência de fatos que a gente mostrou, demorou muito a agir, né? O Exército solta aquela nota dizendo que poderia atuar nesse resgate, mas precisaria do aval do escalão superior. E o Ministério da Justiça demora muito, então, para falar, não, vamos lá fazer as buscas. Como que você está vendo esse episódio todo nesse momento no Brasil? Thalita, é uma situação que chama a atenção pelo contraste. Nós temos uma região, que é o Vale do Javari, ali onde está se dando esse drama, essa procura, onde há 20 mil garimpeiros que invadiram os territórios Yanomamis ali para fazer a busca do ouro, para jogar mercúrio nos rios. E nós temos uma ignorância, um imobilismo da FUNAI, do Exército, da Polícia Federal, né, que assistem isso sem se mexer. Né? Então, essas execuções, elas são cotidianas em meio às lideranças indígenas. O que está aparecendo como destaque é que nós temos um jornalista britânico, o Don Phillips, que desapareceu com o indigenista Bruno Pereira lá. Não é? Quer dizer, isso vai dar um grande problema para o Bolsonaro na cúpula das Américas. Ele está indo lá por pressão do Biden, não é? Mas vai ser cobrado. O que aconteceu com o Don Phillips? Onde é que ele está? Não é? E ele não tem resposta para isso, porque o Estado, na verdade, se retraiu dessa área, né? E abriu espaço para o crime organizado ocupar. Você tem garimpeiros, você tem madeireiros, você tem grileiros, quer dizer, madeireiros não, ladrões de madeira, né? E esse pessoal tomou conta, está armado e fez ameaças, inclusive, ao Dom e ao Bruno, né? Antes de que agora tenha a suspeita de que, de alguma maneira, eles foram atacados e, eventualmente, podem estar até mortos na região, não é? Por esses criminosos. Nós estamos falando de facções criminosas, né? E isso, depois que postos indígenas avançados da FUNAI foram atacados, têm sido atacados, não é? E tem uma parte dos generais de pijama que apoiam a exploração da mineração em terras indígenas, facilitando a vida desses criminosos. Não é? Então, o desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno Pereira é mais uma tragédia que nós estamos antecipando, num certo sentido, porque dificilmente eles vão ser encontrados com vida, não é? Mas eles expressam a retirada do Exército da sua função de fiscalizar as fronteiras, o esvaziamento da FUNAI, que não tem mais esse trabalho de proteção das áreas indígenas, e a leniência da Polícia Federal, que está sabendo que tem 20 mil garimpeiros ali e não faz nada. Não é? Então, é um desastre, mais um desastre, mas o que chama a atenção é que ele está tendo destaque internacional, saiu até na imprensa internacional, porque é um jornalista estrangeiro. Se isso estivesse sendo acontecido ou com um jornalista brasileiro ou com uma liderança indígena, não seria assim. Seria considerado mais, entre aspas, normal, de tão banalizada que está a violência em nosso meio. Isso não pode continuar assim, né?
porque senão o controle vai ser dos bandos armados, do crime organizado, e você não tem mais direitos ou meios de se defender naquela região, né? Infelizmente, essa é a realidade. É um jornalista britânico e por isso está chamando a atenção do mundo, né? Mas se fosse um jornalista brasileiro, se fosse somente um indigenista, não sei se teria essa repercussão, porque, enfim, é uma região muito problemática. E a gente tem visto, inclusive, as notícias que chegam, né, Silvio? Como essa atuação do Exército tem sido falha. Eu vi que a Marinha disponibilizou, parece, barcos, mas até o momento não há helicópteros para fazer essa busca. Assim, o Exército ou os altos escalões ali não autorizaram o uso de naves, assim, de aeronaves para sobrevoar a região, que seria muito importante, né? Então, é toda uma ociosidade para começar, uma inércia, né, para começar a ir dando andamento nessas buscas. Como disseram as duas ali, a esposa e a irmã dele, tempo é crucial, é vida nesse momento. E a gente está vendo um descaso enorme. Diga. Não, eu penso que você está sendo generosa, chamando de descaso, de negligência, porque isso também podia ser chamado de uma política de Estado para acabar com as áreas de reservas indígenas. Há toda uma proposição da parte do alto governo nosso, assim, dos militares e mesmo da presidência, dizendo assim: tem muita área para pouco índio, vamos abrir isso para exploração do gado, da madeira, não é? E vamos transformar a Amazônia numa fonte de desenvolvimento e crescimento econômico, né? A premissa já está errada, porque o maior crescimento e desenvolvimento econômico da Amazônia é respeitando a mata, respeitando a natureza e extraindo daí as riquezas de uma maneira sustentável. Eles estão destruindo a Amazônia, né? Jogando mercúrio nos rios, envenenando os peixes, envenenando a população ribeirinha que cobre esses peixes, né? E não estão preocupados com as mudanças climáticas, que são aquilo que mais deveria preocupar a todos nós, porque a destruição da Amazônia é a destruição do equilíbrio climático brasileiro, não só brasileiro, mas brasileiro também, né? E aí a gente vê que esse modo predatório, eu continuo falando, de pilhagem das riquezas brasileiras, não é? É a estratégia de governo. É o que eles querem fazer em conluio com o crime organizado e com as máfias da madeira, do garimpo, enfim, da ocupação das terras, essas coisas, né? Tem toda a razão. E realmente, vamos aguardar esse início da Cúpula das Américas amanhã. Essa notícia já está circulando de que muito provavelmente Biden vai perguntar, vai questionar sobre a Amazônia, e esse assunto vai vir à tona, é claro, é o desaparecimento de um jornalista que está fazendo barulho no mundo todo. Vamos ficar acompanhando de muito perto a repercussão dessa notícia.